como que é lidar com o fato de ser o único animal que sabe que vai morrer em algum momento? Ou isso já foi passado? Tem novas pesquisas de algum outro animal que sabe da tua própria finitude? Nenhum. Nenhuma pesquisa apontou que um outro animal saiba. Pelo menos eu desconheço qualquer pesquisa. Eu acho que só a gente mesmo que é esse bicho que tem consciência, né? Esse bicho que olha para a sua própria vida e sabe que ela vai acabar. Sabe que ela vai ter um fim. Você acha que hoje em dia a gente tenta se afastar mais e criar mais ilusões para não lembrar que a gente vai morrer? Ou antigamente isso também acontecia em grande quantidade? Eu tenho a impressão, mas pode ser algo assim datado, né? Acho que pode ter a ver com a minha geração. Não sei. Mas a impressão que eu tenho, meu filho, é que hoje em dia há um certo rechaço da morte muito maior do que, por exemplo, na minha época de infância. Algumas coisas assim que eu tiro para pensar nisso. Tu chegou a pegar algum tipo de como é que se diz? Velório em casa. Peguei velório em casa. Entendeu? Aí depois essa coisa foi morrendo, foram tirando, né, velório em casa. E aí foi ficando um local especial para fazer o velório lá no cemitério, tudo. Mas foi ganhando força essa ideia de que não faz bem fazer velório em casa, ter o morto dentro de casa, as crianças, né? Eu ia em enterro, criança. Qual foi o primeiro enterro que tu foi, tu lembra? Eu acho que o primeiro enterro foi da vovó Maria. E tu devia de ter quantos anos, mais ou menos? 12, talvez. Um pouco mais. Tu tem a lembrança? 17, tu lembra 17. de alguma coisa desse enterro? Não. Lembro mais do velório da vovó Maria. Que foi lá no... Não. O velório da vovó Maria já foi instituição. Foi lá na capelinha do Hospital Pedro Ernesto, que é um hospital aqui na zona norte do Rio de Janeiro. Já não rolava mais esse negócio de fazer velório em casa, já não rolava mais. Com a vovó Maria já não. Eu acho que já tinha um pouco mais de idade. É isso que eu me lembro. Mas tem outras coisas menores assim envolvendo a morte. Porque não tinha muito essa ideia de que a criança não pode ver morto, não pode se falar em morte, porque isso não é bom para a cabeça da criança. Criou-se um pouco disso, né, na sociedade, né? Uma parte da sociedade. E isso foi... eu fui percebendo o quanto que, por exemplo, quando eu já era seu pai, várias pessoas diziam: não, deixa o Michel aqui. Quando eu ia para o enterro de algum amigo que morreu, alguma coisa, não, deixa o Michel aqui. Eu falei: não, leva o Michel. Mas eu fui para enterro pequeno? Foi enterro pequeno. É interessante que eu não lembro disso. Pois é, mas foi. Eu lembro de... Eu acho que é um vazio que eu tenho até hoje em relação a isso. De alguma forma isso deve se apresentar, né, que é não ter ido no enterro da minha avó. Isso, eu lembro disso, tipo assim, de eu querer ir e de eu não ir no enterro da minha avó. Eu tinha quantos anos? 6, 7? Eu não lembro por que você não foi. Não lembro. Mas eu tinha quantos anos? 6, 7? Por aí. Né? Eu lembro desse vazio, e o que ficou registrado na minha cabeça como o primeiro enterro que eu fui foi o de um professor de história aqui da Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é uma escola que tem aqui no subúrbio, inclusive bem próximo aqui da casa do meu pai, no Engenho de Dentro.
Eu lembro desse enterro. Era um professor que eu gostava muito, ele gostava muito de mim, né? É um professor que ele foi morto dentro da direção de uma escola que ele estava em Caxias. A esposa dele estava grávida, aí ele ligando para a esposa para ver como é que estava e tudo mais. A escola foi invadida por bandidos, pensaram que ele estava ligando para a polícia e mataram ele. E aí eu lembro exatamente, eu lembro de eu chegando ali na porta da Rio Grande do Sul, e aí já tinha um bilhete ali na porta que ele morreu, não teria aula, e os alunos que quisessem sairiam um ônibus tal horário. E aí eu lembro de eu correr para pegar a assinatura que eu podia ir no enterro, e fui de ônibus com o pessoal da escola, e chegou lá e tinha aluno de diversas escolas. Lembro da esposa dele que eu nunca tinha conheci no dia, ela chegou grávida, mais de 300 alunos no cemitério lá. E aí ela, no meio assim, o pessoal reuniu, ela perguntou quem era Michel, da Rio Grande do Sul, e perguntou sobre uma outra aluna, que eu acho que era lá de Caxias, porque ele falava muito da gente, e a gente tava brigado, né? Tava brigado assim, eu era moleque, né? Devia de ter o quê? 10 anos, né? A quarta série deve ser o quê? Eu acho que era isso, quarta, quinta série, entre 10 e 12 anos. Mas estava brigado porque tinha uma menina que ao mesmo tempo que eu gostava dela e tal, a gente tinha meio que algumas disputas, e aí ela tinha tirado nota 8 na prova, e quando ela viu que ela tirou nota 8, ela veio se amostrando, aqui ó, 8, caramba, e tal. E aí eu fiquei quieto na minha, não tinha saído minha nota. Quando saiu minha nota eu tinha tirado 10. E aí eu, aí eu zaralhei a parada também. E ela veio pra cima de mim, já me arranhando toda. Na época, agora pensando, ela nova, será que era a unha dela mesmo? Porque eu lembro que eu fiquei arranhada, a minha cara. Foi brigar de se engalfanhar mesmo, né? E tal. E aí ele pegou a prova dos dois e zerou a minha prova e a dela, né? E aí a minha mania de querer resolver tudo na hora, né? E aí eu discuti com ele, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não vai zerar minha prova, me dá advertência, me suspende, o caramba. Aquele jeitinho que tu me criou pra argumentar bem. E aí gerou um estresse e tal, não lembro exatamente como terminou, mas lembro que ele morreu e eu ainda estava brigado com ele, né? E uma das minhas funções hoje em dia é ser professor. Já questionei isso em análise, né? O quanto essa morte pode ter impactado nisso também. Ter um pai professor é algo que certamente impactou, mas você vê que até quando eu falo, em algum momento eu me emocionei, mas quase que a lágrima cai, porque isso foi uma morte muito marcante para mim. E eu nunca nem elaborei porquê, mas fico pensando porquê. Enquanto eu estava falando e ia pensando, eu acho que o que mais dói, né, não é nenhuma dor meio que pessoal, por mais que seja, mas é uma dor de, cara, tem tanto professor merda aí, sabe? E um professor tão bom, tá entendendo? Morrer assim, sabe? O mundo não vai conhecer esse professor, enfim, vislumbre, mas foi o primeiro enterro que me marcou assim, né? E na minha cabeça era o primeiro que eu fui. E agora aqui no programa, sabendo contigo que tu ia pra enterro e me levar, mas não lembro. Foi pra outros também. Porque também, como eu te disse, eu acho que teve uma mudança na forma da sociedade lidar com essas coisas, né? Porque aos poucos foi afastando essa coisa de vamos beber o morto, né? Que era uma celebração, né? Uma celebração da morte, né? A galera bebia o morto e tal, e cada um contava histórias maneiras que viveu com aquela pessoa ali que o corpo está sendo velado em casa e tal. Isso foi sumindo, pelo menos assim, de cidade grande, né?
Certamente o Brasil é um país imenso, tem outras realidades por aí. Mas nas cidades grandes isso foi desaparecendo. Né? Então desapareceu o velório em casa, desapareceu essa coisa de beber o morto, desapareceu esse negócio de levar a família para o enterro, ou crianças. Né? E o enterro foi ficando... cresceu-se a imagem de que o cemitério é um local pesado, que a gente não deve ir, ou menos ainda levar crianças, né? No máximo um velóriozinho, dar um abraço, né? Meus pêsames e mete o pé, né? Porque o cemitério é uma coisa muito pesada. Então a morte ela foi ganhando um carrego. Eu, da minha geração, olhando para a geração que veio depois de mim, eu fui percebendo que a morte ganhou um carrego que ela não tinha na minha geração. A minha geração tendia a encarar a morte como, cara, morreu, é parte da vida, entendeu? Vamos beber o morto, falar de coisas do morto e vamos ao enterro, vamos preservar a memória dele e tal. E com o tempo isso foi sumindo e foi se tomando uma distância. E eu acho que parte também dessa indústria de cirurgia plástica e tal, parte desse processo acho que pode ter a ver com isso, entendeu? Com certeza. Tudo que lembra a morte é preciso se apagar. Então se você tá com uma verruguinha aqui, ó, se teu olho aqui tá meio caído e tal, pô, isso já tá lembrando velhice. Velhice lembra o quê? Morte. Tá mais perto da morte. Teu pé já tá perto do enterro. Então é preciso apagar a velhice. É preciso apagar as marcas de que eu posso estar me aproximando da morte. Para o outro e para o meu próprio olhar no espelho. Estou envelhecendo. Pela lei natural, estou mais perto da morte. Então, tudo que na sociedade lembre da morte, ou possa lembrar da morte, parece que é preciso banir, é preciso apagar, é preciso retirar essas marcas. Né? Sim, por isso que eu acho que acredito, né, sobre essa tentativa de apagamento, inclusive, da marca da velhice, como forma de tentar se iludir, né, se enganar dessa finitude. E não só isso, mas inúmeras atitudes que a gente toma, parece que de alguma forma está tentando criar uma ilusão, uma alienação, como se eu não soubesse que vou morrer, seja na maneira com que eu vivo, né? Mas por outro lado também tem inúmeras atitudes, né? Sempre quando acaba um programa eu vou ali e fumo um cigarrinho, que também de certa forma me aproximam da morte, né? Então eu acho que tem uma tentativa de apagamento desse envelhecimento e como consequência a morte, que vai muito por um caminho fake, por mais que tem muitas pessoas que vão pelo caminho também de dieta saudável e tudo mais, de se prevenir esse caminho e tudo mesmo mais. Das dietas, da ênfase na saúde, né? Eu adoro o Dr. Drauzio Varela, eu assino o canalzinho dele do YouTube e vez por outra eu estou vendo os vídeos do Dr. Drauzio Varela sobre saúde, eu acho barato. Mas eu fico pensando, não tem aí também algo do medo da morte? Será que não tem também uma parte dessa motivação fitness? Não é também uma tentativa de, vou tentar tirar meu rabo da morte, entendeu? Sim. Aí eu paro de fumar, paro de beber, paro de não sei o quê, paro de comer açúcar que causa câncer, sal que causa não sei o quê. Aí eu tiro o sal, tiro o açúcar, tiro o chocolate, tiro tudo, eu vou me tornando a morte. Sim. De tanto tirar todas as coisas para não morrer, e a pessoa fica ali, tu sabia que comer tomate causa câncer? Tomate? Saiu uma pesquisa da Universidade de Singapura. Exato. Que tomate causa... Aí, vamos tirar o tomate agora. O ovo vamos tirar o ovo. Tá onde agora? Mas o ovo vai e volta, O ovo, né? tá onde? É isso, porque o ovo... Eu acho que o ovo voltou. Faz muito mal à saúde. Não, acho que o ovo voltou. Não, na verdade faz bem. Aí o ovo, ele, eu acho que o ovo fica voltou. nesse Eu acho que o ovo looping, né? voltou. O ovo já tá há um tempo que ele voltou e tal. Não, realmente é saudável, é bacana e tal. Tem gente até comendo ovo demais, que eu acho. Mas ele voltou. Mas eu acho que pode ter também
um pouco dessa coisa do medo da morte, sabe? De querer, de um desejo muito humano e muito compreensível, porque Sim. morrer é angustiante, né? A ideia de encarar a morte é angustiante. É muito compreensível esse certo desejo de, vou tentar driblar a morte, enganar a morte, trocar o endereço da minha casa para ver se ela não me acha tão rápido, né? Sim. E tem o outro lado também, né? O outro lado de, tipo assim, excessivo, né? Da pessoa parece que está buscando a morte. Uhum. Né? Então, talvez para matar alguma angústia que ela sofre, que ela carrega consigo, e a pessoa, né? Se a gente colocar aqui, você dá 1 milhão na mão da pessoa, e a gente pensar algumas pessoas aqui, algumas pessoas que a gente conhece, é certeza que essa pessoa se mata antes desse 1 milhão acabar, né? Seja no uso de drogas, seja no que for e tal, né? A aposta eu acredito que seria essa, por você ver a vida que a pessoa leva. Freud falou, principalmente nos seus escritos mais da maturidade, Freud formulou a ideia de uma pulsão de morte, né? De algo que dentro de nós tende ao desligamento, tende ao inorgânico, tende à destrutividade. Né? Freud chegou a pensar a pulsão de morte como alguma coisa do inerente também ao humano. Nós temos uma pulsão sexual, uma pulsão de vida, eros, mas também abrigamos em nós uma pulsão de morte, uma coisa que meio autodestrutiva, né? Que nos joga para o inorgânico, para o desligamento, e que isso estaria inserido na própria natureza humana. Eu estava pensando, será que o nosso dia a dia, né, me veio na cabeça aqui, por associação livre, o poema da Viviane Mosé, que eu sempre falo, né, foi tema de um conto meu publicado no livro 16 Contos Insólitos. Procurem aí, comprem, pessoal. Que foi baseado nesse poema, que é meio que de um estupro do tempo. Né? Vocês procuram aí que vocês vão achar. Vida e Tempo, o nome do poema da Viviane Mosé. Então, me remeteu a esse poema, eu pensando, será que não tem uma questão também, né? Porque a gente falou da tentativa de apagar as marcas do tempo, será que não tem uma sensação de morte diária que nos acompanha? Não só por eu saber que vou morrer, mas de inúmeras coisas que vão morrendo diariamente dentro da gente, né? O parente, o cara do bar novinho, mano, lá da rua, morreu. Aí hoje, quando eu cheguei para comprar um cigarro, no mesmo bar, que o cara morreu ontem infartado, o bar tava tendo tipo festa lá, talvez o gurufim dele. Aí tava a loura, a vizinha lá, tombada no chão, esperando a ambulância. Falei, meu Deus do céu. Falei até pro dono do bar lá, o seu Joaquim, que já tá velhinho, né, que tem esse costume também, né, essas brincadeirinhas de tipo assim, ó, se esconde, hein. Ó, a bruxa tá solta, Zé Maria, e as várias... Tem isso também, os vários nomes que a gente vai dando, né, pra morte, né, ou algo do tipo. Mas fiquei pensando nisso, né, o quanto que a gente vai sentindo, mais ou menos, a morte diariamente. O próprio fato de dormir, né, que a gente dorme, acorda, enfim, eu acho que coisas soltas, assim, eu fui pensando aqui que eu acho que pode colaborar. Eu lembrei aqui do orgasmo, né? Você falou de dormir, né? Como uma espécie de pequena morte, né? Eu associei dormir, pequena morte, petit mort, né? Que é a ideia do orgasmo. Mas na língua francesa. É orgasmo. Entendi, pequena morte. Orgasmo é uma pequena morte. Né? Lacan ele pensou muito sobre esse negócio de orgasmo, morte, pequena morte. Tem muitas coisas que a todo momento a gente tem que matar no dia a dia para que outras possam surgir. Ou a gente cria essa ilusão, mas acho que é
um momento... E agora, enquanto eu tô falando isso, tá me vindo a carta 13 da morte no tarô, né? Que dificilmente simboliza a morte propriamente de alguém. Tem que estar casada com várias outras cartas ali, mas geralmente significa coisa boa, renovação e tudo mais, né? Então, essa perspectiva de renovação, eu acho que tem muito dessa morte diária, das coisas que a gente precisa matar para que a gente possa se constituir e construir aquilo que a gente acredita que seja mais perto do eu ideal que a gente consolidou. Mas a gente faz tudo isso sabendo que, né, esse eu vai morrer também em algum momento. E não só isso, porque eu fico pensando, qual que é o maior problema da morte? É óbvio que isso vai estar relacionado a cada pessoa, mas pensando, né, aqui a partir de onde eu sou e onde estou, eu fico pensando, eu tenho muito mais problema com a morte das pessoas que eu amo e o sentimento de ficar sozinho no mundo, né, do que propriamente com a minha morte, né? Eu acho que no auge do meu egoísmo, talvez eu preferiria morrer antes de você e da minha mãe. Só para não sentir essa dor. Passar pela dor que é o luto de um pai e de uma mãe. Eu acho que sim. No primeiro momento, a gente está aqui jogando conversa fora, né? Mas num primeiro momento, é isso, é o que veio, né? No auge do egoísmo. Mas é óbvio que se eu parar para pensar, não, pô, claro que eu não quero isso, né? Mas talvez nós haja uma tendência também pela nossa parte, né, pais, mães, de pensar o seguinte, pô, eu quero ir antes, eu não quero enterrar um filho meu. Acho que, em geral, pai e mãe carrega um pouco disso, né? Que é o avesso do que você falou. A ideia de que, pô, não quero ter que passar pela dor de, pô, enterrar meu filho, sabe? Sim. Minha filha, né? Teve a morte de um amigo meu, que o pai dele falou, né? Teve ou alguns episódios atrás que a gente estava falando sobre comunicação e palavras e tudo mais, e ele ressaltou isso no enterro do filho dele, Vitor Abreu, magrela, parceiraça do Vinho de Dentro. E ele falava, pô, um filho quando perde um pai, ele fica órfão. E eu que sou pai e perdi meu filho, eu fico o quê? Não tem nem nome pra dor que eu tô sentindo. Nem sei se faz sentido. Mas se tem, eu não conheço o nome. Não sei se órfão é usado nesse caso também. Um pai que perde filho. Mas eu lembro muito disso. No enterro desse amigo pra mim, caralho, é mesmo, né? Fez muito sentido. Tipo, não tem nem palavra. Porque tem coisas que nem se ousa dar nome pra isso. Porque não deveria acontecer meio que assim, sabe? Eu nunca parei para pensar nisso. De fato, não conheço uma palavra. Se alguém conhece, coloca aí nos comentários. Eu não conheço uma palavra específica para designar o pai ou a mãe que perdeu o filho ou que perdeu uma filha para essa dimensão da morte. Não conheço uma palavra específica. Sim, porque tem isso dentro da cronologia. É algo que deu errado. Então, pô, não vamos criar uma palavra... Acredito eu, na minha loucura aqui, tá? Acredito eu que, pô, não vamos criar uma palavra para algo que não é para acontecer, digamos assim, né? Como se tivesse ligada apenas a um envelhecimento. Mas, enfim, eu não tenho filho. A minha relação, né, de medo e de angústia em relação à morte... tem muito mais essa perspectiva de, caraca, quando meu pai se for, quando minha mãe se for, né? Tem uma irmã mais velha também, né? E aí, sabe? Como que eu vou lidar com isso e tudo mais? Mas assim, no teu caso, que já perdeu essas referências, né? Pai e mãe. Minha mãe morreu em 97, né? Sua avó Sueli.
E o meu pai, seu avô, morreu já tem uns 3 anos. Uns 3 anos que ele morreu. É terrível. É sempre algo que nos mobiliza muito lidar com a morte de um pai, de uma mãe. Especialmente quando a gente gosta, tem afeição. Né? Às vezes a pessoa entende, teve lá seus problemas e de alguma forma não necessariamente. O fato de ser pai e mãe não significa necessariamente que há laços amorosos ali. Às vezes não há. Mas quando há, essa morte é sempre dolorosa. E vai exigir de nós sempre um tempo de luto. Que varia para cada um. Né? Alguns vivem um luto de meses, outros vivem um luto de 1 ano, outros 5 anos e ainda está passando pelo luto do pai, da mãe, tentando elaborar aquilo e meio que às vezes cai no desespero. Sempre tem algo que é de uma ordem que é do não cognoscível, né? Não tem como elaborar tudo, né? Da morte de um pai e de uma mãe. Mas eu digo assim, eu acho que se eu tivesse um filho, perdi pai, perdi mãe, eu acho que eu ia ficar talvez receoso com a possibilidade de perder um filho, né? Ou talvez voltaria mais para a questão da minha própria morte, do meu envelhecimento, né? Então, nesse sentido, quando vem esse tema morte, quais são as primeiras coisas que vêm assim na tua cabeça? Eu acho que uma questão que eu estava aqui pensando é o papel importante que as religiões, né, que as instituições religiosas vão ter na sociedade humana. Pensando que as instituições religiosas são criações humanas para, de alguma maneira, a gente tentar lidar com a injustiça, para a gente tentar lidar com a morte, para a gente tentar lidar com aquilo que nos é penoso. Né? A religião é uma maneira muito humana da gente construir simbolicamente algum discurso, algum aparato para lidar com a injustiça, com o sofrimento, com a morte. Meio que tentar recuperar o sentido quando... Dar um sentido, criar, inventar um sentido. Porque se você olha assim, olhando a nu, a morte é uma coisa meio absurda. Aliás, se a gente lembrar do existencialismo, a vida é absurda também. Né? A vida é absurda. O que a gente faz como humano é a gente tenta dar um sentido para essa bagaça. Viver é bom por causa disso, daquilo outro. A gente vai construir um sentido, vai dar um jeito de justificar a vida. E, inclusive, muitos de nós vão tentar dar um jeito também de justificar e compreender a morte. E aí, nesse sentido, as diversas discursividades religiosas, elas estão aí, nesse grande mercado da fé, oferecendo pacotes para você tentar pegar ali aquele pacotinho e falar, então é isso, então a morte é por causa disso, então morreu por causa daquilo, então foi descansar, está em Deus, Jesus veio levar os seus, enfim, seja lá qual for o discurso, desencarnou, né? Mas está aí para nos oferecer um pacotinho para a gente lidar com essa coisa e até criar que é do real. Criar um sentido para além, né? Lidar com a ideia de que, morreu, acabou tudo, né? É tão difícil lidar com essa ideia que vão surgindo inúmeras possibilidades de significado, inclusive além túmulo nesse sentido, né? Eu ia te perguntar se você acha que as pessoas
né, que vão por um caminho mais artístico da vida, se elas teriam mais dificuldade para lidar com a própria finitude ou não? Não sei, Michel. Eu acho que é aquilo, né? A gente precisa sempre ouvir a singularidade, né? Cada um é cada um. Muita gente vai para a arte para ficar eterno, para se eternizar na arte. Sim. Né? Por isso que eu estou dizendo. Exato. Eu quero que quando eu não esteja aqui, minha música esteja tocando no rádio. Sim, eu quero ficar. Você vai ficar. Imortal eu sei que sou. Você vai ficar. Mas eterno. Então, sim, é uma forma de lidar com a morte, pelo menos para muitos, é uma maneira. A arte é uma maneira de você se tornar perene. Né? Mas também pode ser que tem pessoas que se escondam na arte com medo da morte. Enfim, a gente tem sempre que ouvir essa singularidade do percurso de cada um. O que cada um está fazendo com aquilo ali? Qual é a tua parada? Você está usando isso daí porque você quer se esconder da morte? Você está usando esse objeto para celebrar a vida, não para se esconder da morte? O que está acontecendo? Como é que você está operando? Isso é muito singular, né? Sim. Inclusive o que a gente está fazendo aqui agora é doido, porque existe uma possibilidade, e uma possibilidade que não é pequena, de alguém estar assistindo agora e você já morreu há muito tempo, eu já morri há muito tempo. Né? Sim, pois é. Seriam dois mortos dialogando na frente de alguém. Né? Exatamente. Dois mortos dialogando. E o que você diria para essa pessoa, para a gente finalizar com chave de ouro sobre a morte? Eu não sei se vai ser com chave de ouro, mas eu diria para essa pessoa o seguinte: olha, fica tranquilo, você também vai morrer. Bora que bora. Então viva, porque você também vai morrer. Em vida, viva essa faceta, né? Porque a morte um dia chega e não tem como. Isso é a coisa mais certa. Ela vai chegar. Assim como a morte desse episódio. E tem uma coisa de boa assim, nessa coisa da morte que vai chegar, porque o Heidegger foi um filósofo alemão que pensou muito nisso. Né? O quanto a consciência de que a morte vai chegar nos ajuda a viver. Muito do que a gente valoriza na vida é porque vão morrer. Por isso que a gente valoriza. Claro. Porque se você soubesse que eu não vou morrer não. Eu não quero fazer faculdade agora. Exato. Por que você vai fazer? Foda-se. Não vou morrer mesmo. Então, o fato de você ter a consciência da finitude é também objeto causa de desejo para viver. Sim. Não, tem que viver, velho. Pô, vou morrer, mais cedo ou mais tarde eu vou morrer, eu vou viver. 100 coisas para fazer antes de morrer. Exatamente. 100 filmes para ver tem um antes canal de no morrer. YouTube que eu gosto, que é Ler Antes de Morrer. Que é aquela booktuber que fica dando dicas de livros assim que, porra, tu tem que ler esse livro antes de morrer. Eu me amarro naquela porra de ficar vendo lá quais são os livros para eu ler antes de morrer. Que eu preciso saber, que eu preciso experienciar esses livros. Porra, tudo isso tem a ver com a dimensão de morte. Agora, se eu tivesse aquela certeza mesmo, tipo certeza de psicótico, de que a morte não existe. Então foda-se. Faço amanhã. Faça essa porra amanhã. Não preciso. Pra que correr, gente? Tem um samba de um amigo meu que é magnífico, Lucas Machado. Um beijo pra ele. Que o nome é Preguiça, né? E o refrão é só por hoje vou me dedicar em deixar pra amanhã. Falando da preguiça, né? E a construção do samba é todo em cima disso. Um dia vou pedir a sua mão, rogar aos céus e planejar o meu verão, aprender pandeiro e violão, rezar 90 preces que jurei na confissão. Pretendo correr toda vez que der 6 da manhã, falar em francês e na língua alemã,
Vamos poupar meu dinheiro de Maracanã. Sei que preciso e por isso um dia ainda piso meu pé no divã e acho o meu disco do Djavan. Mas por hoje, só por hoje vou me dedicar em deixar pra amanhã. Né? Que ele fala, a preguiça é o maior dos pecados, deixo a vaidade de lado, me declaro pecador. Esse é o samba que eu fiz pra falar do meu mal, mas cansei de pensar, então vou terminar sem refrão no final. Fala sobre a preguiça e essa dimensão de deixar pra amanhã, né? Que é tão comum na gente, mas eu acho que seria muito maior se a gente não tivesse noção da nossa finitude, né? Por mais que existisse a finitude, né? Mas talvez estamos em 2050, o pessoal que está assistindo esse vídeo está gozando de uma vida sem morte. Impossível. Ou não. O programa acabou e a gente não quer acabar, né? A gente não está aceitando a morte. É verdade. O programa morreu, acabou, pode cortar.